Oi gente, tudo bem? Tenho aqui mais um vídeo para determinar período e imagem de uma função trigonométrica. E também nesse vídeo eu vou desenhar o gráfico da minha função trigonométrica, que eu não fiz nos vídeos anteriores. Então, o que eu fiz nos vídeos anteriores? Eu não vou fazer aqui o resumo que eu fiz lá, tá? Mas eu vou mencionar o seguinte: nos vídeos anteriores, assim como no primeiro vídeo dessa série de vídeos sobre trigonometria, eu falei dessa função aqui, a mais b, que multiplica seno de cx mais d. E eu expliquei nesses vídeos a ação desses parâmetros a, b, c, d, que são números reais, a ação desses parâmetros sobre a determinação da imagem e do período, ok? E como é que eles alteram ou não a imagem e o período, se eles estiverem presentes na função. Bom, neste vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou supor que você já saiba, tá? Então, se você não sabe ainda, dê uma olhadinha na descrição desse vídeo, eu deixei links para vocês darem uma olhada nesses vídeos. Então, nesse vídeo eu vou já pressupor que você já tem conhecimento dos vídeos anteriores, tá certo? Bom, então vamos lá. Ele pede para determinar o período, eu vou ser mais rápida nesse vídeo aqui. Então, o período, ele sofre ação de que parâmetro aqui dessa função? Ou seja, qual é o parâmetro nessa função que altera o período da minha função? É esse C aqui, tá? Então, o período, ele é alterado pelo parâmetro C, que é o coeficiente de x. E aí, você vai aqui na função que foi dada e vai procurar quem é o coeficiente de x. Quem é esse C? Então, é o 4, tá? 4 está multiplicando por x. Então, o seu parâmetro que vai alterar o período é C igual a 4. E como é que vai ficar o período, então? Então, o período dessa nova função, P, vai ser 2π, que é o período original da função seno, sobre esse parâmetro, que é 4. Então, isso implica que o período P é π sobre 2. Você tem aqui essa função seno, que eu já desenhei aqui, de período 2π, repare que começa de 0 e vai até 2π, e a nova função, ela vai estar imprensada aqui dentro, ó, aqui dentro, não aqui dentro exatamente, mas vai estar imprensada dentro de um intervalo desse tamanho aqui, ou seja, dentro de um intervalo de π sobre 2, tá? E a gente vai ver exatamente como. Então, já determinamos o período, que é π sobre 2. Vamos determinar a imagem. Então, imagem. E aí, eu vou fazer isso de forma mais rápida. Vamos olhar para a função novamente e lembrar quais são os parâmetros que afetam a imagem. É este aqui, menos 3, que é o meu parâmetro A aqui na função, na fórmula geral da função, e o meu parâmetro 2, que é o que está multiplicando aqui o seno, tá certo? Então, vamos calcular a imagem dessa nova função. Então, imagem da função f de x, menos 3 mais 2, seno de 4x mais π. Bom, então, vamos começar pelo valor mínimo. Bom, o valor mínimo, né? O que a gente sabe é que essa função aqui, seno de 4x mais π, tem valor mínimo menos 1, tá? Então, é isso que a gente sabe. Então, o valor mínimo da função f de x vai ser menos 3, esse menos 3 aqui, mais 2 vezes o valor mínimo do seno, que é menos 1. Então, isso dá menos 3 menos 2, que é menos 5. Deixa eu salientar aqui. Então, o valor mínimo da minha função f vai ser menos 5. Vamos ver, então, o valor máximo.
Bom, e aí a gente sabe que o valor máximo dessa função seno é 1, tá? Então, qual vai ser o valor máximo da minha f de x? Então, o valor máximo vai ser menos 3 mais 2 vezes o valor máximo do seno, que a gente já colocou aqui em cima, que é 1. Então, menos 3 mais 2, e isso é menos 1. Então, eu já sei que a minha função f de x, ela no mínimo vale menos 5 e no máximo vale menos 1. Então, a imagem da minha f vai ser um intervalo fechado de menos 5 até menos 1, ok? Então, eu tenho que ter isso em consideração quando eu for desenhar o gráfico. Bom, então eu já sei que meu gráfico, o período completo da minha função f de x está imprensadinha ali no intervalo de π sobre 2. E sei que o menor valor que ela assume é menos 5 e o maior valor que ela assume é menos 1. O que mais que eu posso concluir acerca da minha função, visto à luz do vídeo 1 que eu postei lá na playlist trigonometria? É esse parâmetro D aqui. Deixa eu colocar aqui. Opa! É esse parâmetro D aqui, que até agora eu não citei e não usei. Então, esse parâmetro D na minha função f é o parâmetro π, é o valor π, tá? Então, o que vai acontecer com esse π? O que ele vai fazer com o gráfico da função? Então, a gente viu lá no vídeo 1 que se eu tenho aqui um D, eu vou ter um deslocamento, aqui no caso é mais D, é positivo, aqui também é mais π, né? É positivo, então significa que eu vou ter um deslocamento daquela minha função seno, tá? Original, aquele pedaço, esse pedaço aqui da função seno, tá? Se eu quiser desenhar a função f de x correspondente a esse pedaço, a minha função vai estar deslocada aqui para a esquerda, tá? E vai estar deslocada para a esquerda, vocês vão ver que vai estar deslocada menos, numa ordem de π sobre 4, ou seja, uma distância de π sobre 4 unidades, tá? A gente vai ver exatamente isso quando for desenhar o gráfico. Então, pronto, a gente já tem todos os dados para o gráfico. A gente já sabe a imagem, né? Ou seja, no eixo Y, qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo. A gente já sabe qual é o período. Falta só os pontos, né? Então, vamos calcular os pontos para o gráfico. Então, a gente tem aqui a função, vocês estão vendo aqui, a função y, menos 3 mais 2 seno de 4x mais π. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar esse 4x mais π de t. Então, t, reparem aqui, t é 4x mais π. Então, esse t, vai assumir valores 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Bom, e por que eu escolho esses valores? Porque são os valores padrões que a gente já sabe que o seno vale 0, 1 ou menos 1, tá? E aí se torna tudo mais fácil da gente calcular. Bom, e aí, para cada um desses valores de t, eu vou encontrar o valor de y. Então, vamos logo encontrar o valor de y para cada um desses valores de t. Então, quando t é 0, eu tenho y vai ser menos 3 mais 2 vezes seno de 0. Seno de 0. Seno de t é 0, tá? E seno de 0 é 0. Então, isso dá menos 3 mais 0, que dá menos 3. Bom, quando t é π sobre 2, o y dá menos 3 mais 2 vezes seno de
seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, menos 3 mais 2 dá menos 1. Quando t é π, dá seno de π é 0. Então, fica menos 3 mais 2 vezes 0, que é menos 3. Quando seno é 3π sobre 2, quando t é 3π sobre 2, o seno dá menos 1. Então, fica menos 3 mais 2 vezes menos 1, e, portanto, isso é menos 5. E, finalmente, quando o t é 2π, esse seno dá 0, e, portanto, vai ser menos 3 mais 2 vezes 0, que é menos 3. Tá certo? Bom, mas aí você olha aqui o gráfico. Aqui eu tenho meu eixo é x. Então, eu tenho que saber esse t igual a 0 corresponde a que valor de x. Então, é isso que eu quero saber, tá? Então, como é que eu vou saber qual é o valor de x quando 4x mais π é 0? Só fazer a conta, né? Então, vamos fazer aqui a conta aqui em cima. Então, 4x mais π é 0 quando? Qual é o valor de x que dá isso igual a 0? Então, a gente resolve a equação, né? 4x igual a menos π implica que x é menos π sobre 4. E olha só, o primeiro ponto, o que foi que eu disse? Que o meu gráfico ia estar deslocado para a esquerda, π sobre 4 unidades. Exatamente o que nós encontramos aqui na conta, tá? Então, aqui é menos π sobre 4. Bom, então, vamos continuar, vamos calcular o valor de x para cada um dos outros valores de t. Então, quando t é π sobre 2, vai ficar 4x mais π igual a π sobre 2. Isso dá quanto? Isso dá 4x igual a π menos a π sobre 2 menos π. Isso aqui dá menos π sobre 2 e, portanto, x, se eu vou passar 4 dividindo, vai ficar menos π sobre 8. Então, aqui vai ser menos π sobre 8. Menos π sobre 8 é exatamente o ponto médio, ou seja, metade entre menos π sobre 4 e 0. Mas a gente vai colocar isso no gráfico daqui a pouquinho. Bom, vamos continuar então. Deixa eu apagar isso aqui para fazer agora o gráfico não, a conta para t igual a π. Então, 4x mais π igual a π quando x é 0, né? Não precisa nem fazer muita conta. Esse π corta com esse π, fica 4x igual a 0, x igual a 0. Beleza, então aqui é 0. Bom, continuando. Agora, 3π sobre 2. Então, 4x mais π igual a 3π sobre 2. Implica que 4x é 3π sobre 2 menos π. Mas isso é 4x, isso aqui, essa conta dá exatamente π sobre 2. E, portanto, x, passo 4 para cá dividindo, é π sobre 8. π sobre 8. Reparem só a simetria que vocês estão vendo aqui. Então, π sobre 8. Então, vocês já sabem que o próximo vai ser π sobre 4, mas eu vou fazer a conta. Então, 4x mais π é 2π. Passando π, subtraindo, dá 4x, 2π menos π. 4x é π e, portanto, x é π sobre 4, que é exatamente o que nós dissemos que íamos obter, tá? Bom, e aí, deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Primeiro, nós falamos que o gráfico está deslocado para a esquerda, e de fato, o gráfico está deslocado para a esquerda, π
π sobre 4 unidades. Ele começa exatamente em menos π sobre 4. Segundo, o período do meu gráfico, ele vai de onde até onde? Então, ele vai de π sobre 4 até π sobre 4. E se você fizer essa conta para saber exatamente o tamanho desse intervalo, isso dá π sobre 4 mais π sobre 4, que é π sobre 2, que é exatamente o período da minha função, tá? E se a gente tivesse obtido aqui um valor diferente, então procure o erro, porque você errou em alguma conta, tá ok? Bom, e aí o que a gente vai fazer? Vamos colocar os pontos no gráfico, né? Quando x é menos π sobre 4, quando é que vale o y? Menos 3. Então, vamos lá. Menos π, vamos primeiro identificar os pontos, né? Menos π sobre 4, ele tá aqui na metade de menos π sobre 2 até 0. Então, menos π sobre 4. Depois tem o menos π sobre 8, que é a metade entre 0 e menos π sobre 4. Então, menos π sobre 8. Ok? Mais π sobre 4, que é aqui a metade entre 0 e π sobre 2. E, novamente, π sobre 8, que é a metade entre π sobre 4 e 0. Muito bem. Então, o primeiro ponto, menos π sobre 4, menos 3. Então, menos π sobre 4, menos 3, dá esse ponto aqui. Colocar bem destacado. Depois, menos π sobre 8, menos 1. Então, menos π sobre 8 vai com menos 1. Depois, 0 vai com menos 3. 0 vai com menos 3, seja x0 e y menos 3, está exatamente aqui em cima do eixo y, porque x é 0. E π sobre 8 vai com menos 5. Menos 5 tá bem aqui, ó. π sobre 8, vamos lá, menos 5. E π sobre 4, π sobre 4 vai com menos 3. Menos 3. Ok. Bom, os pontos, então, já estão colocados. Então, ele começa exatamente o mesmo formato aqui, né? Começa aqui o seno dá 0, tá? Aqui, ó, o seno dá 0. E aí, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, volta a decrescer. Aqui é o ponto onde o seno correspondente dá 0 também. Aí, ele vai decrescendo, indo em direção ao seno de 3π sobre 2, que dá menos 1. E aí, ele volta a crescer até o momento em que t, o meu parâmetro t, aqui, t, é 2π, que é x igual a π sobre 4. Então, gente, o exercício termina aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem um comentário no vídeo. E até o próximo exercício.